Ele foi o último rei inglês a morrer em batalha. Retratado por Shakespeare como um corcunda ardiloso, Ricardo III foi morto em 1485. E o paradeiro do seu corpo tem sido um mistério por séculos. E temos uma correspondência de DNA, um tipo muito raro de correspondência de DNA ao longo da linha de descendentes até os parentes Michael. Sob um estacionamento tranquilo em Leicester, arqueólogos descobriram um esqueleto que deveria ter se perdido na história. Seus ossos contavam a história da brutal violência de um homem caçado, derrubado do cavalo e executado com precisão implacável. O DNA confirmou o impossível. O rei Ricardo III, desaparecido por mais de 500 anos. Agora, os arqueólogos que descobriram os restos mortais do rei Ricardo III e nos proporcionaram muita emoção, sim, de fato, retornaram para iniciar uma nova escavação. O mundo celebrou, mas enterrado nas notas de rodapé da pesquisa, havia um segredo. Ninguém ousava falar em voz alta. Uma verdade tão explosiva que desafia tudo o que pensávamos saber sobre o trono inglês, a Guerra das Rosas e a própria legitimidade de uma dinastia. O que encontraram naquela sepultura não apenas reescreve a história, expõe um engano que durou séculos. E a pergunta permanece: quem foi Ricardo III de verdade? A descoberta é impossível. Parece o início de uma piada. Um rei enterrado sob um estacionamento. Mas por 527 anos, foi exatamente ali que Ricardo III permaneceu esquecido sob as rodas dos carros do dia a dia. Sua sepultura sem lápide, seus ossos intactos, sua história à espera de ser revelada. Ricardo foi o último rei plantageneta da Inglaterra. Em 22 de agosto de 1485, ele entrou na Batalha de Bosworth Field usando sua coroa, liderando um ataque direto contra seu rival, Henrique Tutor. Foi uma aposta arriscada que deveria ter encerrado a guerra em minutos. Em vez disso, pôs fim à sua dinastia para sempre. Os relatos descrevem Ricardo lutando ferozmente, mesmo depois de ser derrubado do cavalo, cercado por inimigos, recusando-se a render-se. Quando finalmente caiu, seu corpo foi despido e jogado sobre um cavalo como um saco de grãos. Seus inimigos vitoriosos desfilaram com o cadáver pelas ruas de Leicester durante 2 dias. A mensagem era inequívoca. Essa linhagem chegou ao fim. E ele foi enterrado às pressas em uma cova sem lápide na igreja de Greyfriars. Sem monumento, sem cerimônia, apenas terra sobre os ossos e uma dinastia apagada do poder. Décadas depois, durante a Reforma Protestante, a igreja foi demolida. O terreno foi vendido, reconstruído e perdido para a história. As lendas afirmavam que seus restos mortais haviam sido desenterrados e jogados no rio. A maioria dos historiadores presumia que Ricardo III havia desaparecido para sempre, seu local de descanso final tão misterioso quanto sua reputação. Então surgiu Philippa Langley. Ela não era arqueóloga nem historiadora. Ela era roteirista e ficou obcecada por Ricardo III enquanto pesquisava para um projeto. Quanto mais o estudava, mais acreditava que a versão da história contada pelos professores, aquela que retratava Ricardo como um vilão corcunda e assassino, era propaganda escrita por seus inimigos. Ela queria encontrá-lo, não metaforicamente, mas literalmente. Langley passou anos estudando mapas medievais, sobrepondo a antiga Leicester à cidade moderna, rastreando registros de propriedades e limites de igrejas. Sua pesquisa sempre apontava para um local improvável, um estacionamento comum da prefeitura na New Street. Todos diziam que ela estava perdendo tempo. Especialistas acadêmicos afirmavam que os ossos de Ricardo quase certamente estavam no rio. Na análise de uma senhora chamada Audrey Strange, que apontou semelhanças mais do que coincidentais entre essa história e uma anterior sobre o famoso protestante John Leaf, cujos ossos foram queimados e jogados em um rio próximo, a teoria do estacionamento foi descartada como mera ilusão de amadora. Mas Langley era implacável. Ela convenceu a Universidade de Leicester a arriscar. Em agosto de 2012, começaram as escavações. Logo no primeiro dia, encontraram ossos de perna humana. O que emergiu da terra nas semanas seguintes foi extraordinário.
O esqueleto, designado simplesmente como esqueleto 1, pertencia a um homem de pouco mais de 30 anos. Ele havia sido enterrado em uma cova muito curta para o seu corpo, forçando sua cabeça a ficar em um ângulo estranho para cima. Este não era o enterro de um monarca amado. Este foi o trabalho apressado de inimigos que não se deram ao trabalho de cavar uma cova decente. O esqueleto apresentava 10 ferimentos distintos, 8 deles apenas no crânio. Esta não foi uma morte por flecha perdida ou pelo caos do campo de batalha. Foi pessoal. Só, brutal, definitiva. 2 ferimentos foram imediatamente fatais. Um golpe de espada na base do crânio que atingiu o cérebro e uma alabarda que atravessou o topo da cabeça com tamanha força que a lâmina emergiu de dentro. Este homem fora cercado, indefeso e executado com extrema crueldade. Mas o detalhe que deixou os arqueólogos boquiabertos foi a coluna vertebral. O esqueleto apresentava escoliose severa, uma curvatura lateral pronunciada que faria um ombro ficar visivelmente mais alto que o outro. Durante séculos, a propaganda dos tutores retratou Ricardo como um monstro retorcido e deformado, um sapo venenoso, na memorável expressão de Shakespeare. Os ossos provaram que a propaganda era um exagero baseado na verdade. Ricardo realmente tinha a coluna vertebral curvada. Ele não era o monstro da lenda, mas também não era perfeito. A análise isotópica dos dentes revelou uma dieta rica em frutos do mar caros e vinho. A dieta da nobreza, não dos plebeus. A idade batia, os ferimentos batiam, a condição da coluna vertebral batia. Tudo apontava para uma conclusão. Contra todas as probabilidades, eles o haviam encontrado, mas precisavam de provas irrefutáveis. Precisavam de DNA. A mentira oculta no DNA de Ricardo III. Extrair D. Na utilizável de ossos que permaneceram enterrados por 5 séculos é extremamente difícil. O material genético antigo se degrada com o tempo, fragmentando-se em minúsculos pedaços. É facilmente contaminado por uma única célula da pele, um fio de cabelo ou mesmo um sopro descuidado de quem manuseia os restos mortais. O Dr. Tai King liderou a equipe de análise genética. Eles trabalharam em condições estéreis, perfurando cuidadosamente o dente e o fêmur do esqueleto para extrair material que havia sido protegido das intempéries. O objetivo era simples: encontrar um parente vivo de Ricardo III e comparar o DNA. Confirmar que um esqueleto medieval específico pertence a uma pessoa específica não é algo que os arqueólogos costumam fazer. Portanto, podemos tratar isso como um caso de pessoa desaparecida. Sabemos que os restos mortais de Rich provavelmente estão sob os restos mortais dos frades da sepultura. Encontramos restos mortais de alguém que parecem ser dele. É aqui que a ciência fica fascinante. A maior parte do DNA é embaralhada e recombinada a cada geração. Seu código genético é uma mistura de todos os seus ancestrais, tornando-o inútil para rastrear linhagens específicas ao longo dos séculos. Mas existem 2 exceções. Existem 2 tipos de DNA que são transmitidos praticamente inalterados de pais para filhos, criando assinaturas genéticas que podem persistir por dezenas de gerações. O primeiro é o DNA mitocondrial, ou MTDA. Ele é transmitido inalterado da mãe para todos os seus filhos, criando uma assinatura ininterrupta na linhagem materna. Ricardo III não teve filhos sobreviventes, mas tinha uma irmã mais velha chamada Ana de York. Genealogistas rastrearam as descendentes femininas de Ana por 17 gerações, uma linhagem ininterrupta, mães e filhas ao longo de 500 anos, até encontrarem 2 pessoas vivas que carregavam sua assinatura mitocondrial. Michael Ibsen, um marceneiro canadense que vive em Londres, e Wendy Doldig. Quando compararam o DNA mitocondrial dos esqueletos com o de Michael Ibsen, o resultado foi definitivo, correspondência perfeita. A assinatura genética específica que eles compartilhavam, um haplogrupo particular, é extremamente rara, encontrada em apenas uma pequena fração dos europeus. Este é o homem que pode deter a chave. Michael Ibsen, um carpinteiro canadense que vive em Londres. Ele é descendente de Ricardo III em 17ª geração, e se o DNA do esqueleto coincidir com o dele, será praticamente conclusivo. As chances de ser uma coincidência eram astronômicas.
Em fevereiro de 2013, a Universidade de Leicester realizou uma coletiva de imprensa que ganhou manchetes em todo o mundo. O esqueleto encontrado sob o estacionamento era, sem sombra de dúvida, do rei Ricardo III. A descoberta foi celebrada como um triunfo da ciência moderna e do trabalho investigativo histórico. Philip Langley, o roteirista que todos haviam descartado, estava certo o tempo todo. Os planos para uma verdadeira cerimônia de homenagem à realeza começaram imediatamente. Documentários foram encomendados, livros foram escritos. Ricardo III havia retornado à história. Mas os cientistas realizaram outro teste e os resultados contaram uma história bem diferente. O segundo tipo de DNA que se transmite inalterado através das gerações é o cromossomo Y. A transmissão genética ocorre exclusivamente de pai para filho, criando uma assinatura paterna familiar que pode ser rastreada pela linhagem masculina. Se a equipe de pesquisa tivesse identificado descendentes vivos da linhagem masculina de Eduardo III, o trisavô de Ricardo III, e se os cromossomos Y coincidissem, isso forneceria uma confirmação adicional da identidade do esqueleto. Os resultados, porém, indicaram uma incompatibilidade total. Nem sequer havia semelhança. O cromossomo Y do esqueleto não apresentava nenhuma similaridade com o cromossomo Y presente nos descendentes vivos de Eduardo III. Em algum ponto das 19 gerações que separam Ricardo III de seus parentes modernos da linhagem masculina, o pai de alguém não era quem a história registrou. Ocorreu o que os geneticistas chamam, delicadamente, de evento de falsa paternidade. Em outras palavras, a mãe de alguém teve um filho com um homem que não era seu marido. E essa criança foi criada como legítima. Isso era uma prova científica concreta de um escândalo real. E o DNA confirmou a identidade de Ricardo pela linhagem materna. Ao mesmo tempo que comprovava que a linhagem paterna, a linhagem sanguínea que determinava a sucessão real, continha uma mentira. Mas onde ocorreu a ruptura? Essa pergunta assombraria os pesquisadores por mais de uma década. A verdade enterrada. Os resultados do cromossomo Y causaram um grande impacto na comunidade histórica, pelo menos entre aqueles que compreendiam suas implicações. Isso não era fofoca de palácio ou boato medieval. Esta era a prova genética de que a linhagem plantagenita, a dinastia que governou a Inglaterra por mais de 300 anos, não era o que alegava ser. Toda a reivindicação plantagenita ao trono baseava-se numa linhagem paterna ininterrupta, supostamente ordenada por Deus. Direito divino dos reis, sucessão sagrada. O DNA comprovou que a linhagem não era pura. E a questão era onde a quebra havia ocorrido. O artigo de pesquisa de 2014, publicado na prestigiosa revista Nature Communications, apresentou duas possibilidades com cuidadosa e deliberada ambiguidade. Primeira possibilidade: a quebra ocorreu após Ricardo III, em algum ponto da cadeia de 500 anos dos descendentes de Somerset, usada para comparação. Isso seria um escândalo menor, afetando apenas uma família nobre. Embaraçoso, talvez, mas historicamente insignificante. Segunda possibilidade: a ruptura ocorreu antes de Ricardo III. Isso significaria que o próprio Ricardo, seu pai, ou seu irmão, o rei Eduardo IV, não tinham direito legítimo ao trono pelo qual lutaram e morreram. Significaria também toda a Guerra das Rosas, um conflito brutal de 30 anos que matou dezenas de milhares de pessoas e transformou a Inglaterra para sempre. Em 1455, a aldeia de Stubbins, em Lanarkshire, foi palco de uma lendária batalha travada nas Muralhas das Rosas por causa de uma mentira genética. Em 2014, a equipe de pesquisa concluiu que não conseguia determinar qual versão dos fatos estava correta. A ciência ainda não estava avançada o suficiente para determinar com precisão onde ocorreu a ruptura. Apresentaram ambos os cenários como igualmente prováveis, enterrando efetivamente a possibilidade mais explosiva sob uma camada de incerteza acadêmica. Essa ambiguidade permitiu que o mundo se concentrasse na celebração. Um rei havia sido encontrado. A incompatibilidade do cromossomo Y foi tratada como uma nota de rodapé curiosa, um mistério insolúvel,
que adicionava intriga sem ameaçar nenhuma narrativa estabelecida. Mas alguns pesquisadores sabiam que a verdade era muito mais perturbadora do que qualquer um admitia publicamente, e a tecnologia para prová-la estava a apenas uma década de distância. A bomba de 2025. Por 10 anos, o escândalo real permaneceu como o caso arquivado mais intrigante da história. Os cientistas sabiam que havia uma quebra na linhagem sanguínea, mas não conseguiam provar qual lado da árvore genealógica a continha. A questão persistiu em artigos acadêmicos e fóruns online, debatida por historiadores e geneticistas que entendiam o que estava em jogo, mas não tinham as ferramentas para resolvê-la. Então chegou 2025. Uma equipe de pesquisa independente lançou o que chamaram de Projeto de Reanálise Genômica da Linhagem Real. A colaboração reuniu geneticistas da Universidade de Lancaster, da Universidade de Harvard e do Instituto Max Planck, combinando recursos e conhecimentos especializados que não existiam uma década antes. A chave foi a nova tecnologia. Os métodos de sequenciamento de cadeia longa vermelha agora podiam analisar cadeias enormes e intactas de DNA antigo, em vez de apenas pequenos fragmentos degradados. Isso permitiu uma comparação muito mais precisa e reduziu drasticamente a margem de erro. Mas a tecnologia sozinha não era suficiente e eles precisavam de mais dados. O cromossomo Y de Richard era diferente da linhagem moderna de Somerset. Mas qual deles representava a verdadeira assinatura plantagenata? Para responder a essa pergunta, eles precisavam de uma amostra de DNA antiga de controle de alguém que tivesse morrido antes que qualquer possível quebra genética pudesse ter ocorrido. Eles obtiveram permissão da Abadia de Westminster para coletar amostras do túmulo de João de Gaunt, Duque de Lancaster. João de Gaunt era filho de Eduardo III e morreu em 1399, gerações antes de qualquer possível ruptura na linhagem de Ricardo III. Seu cromossomo Y seria a pedra de Roseta, a base de comparação para tudo mais. Os resultados, quando chegaram, foram bombásticos. Primeiro, a análise profunda provou com 99,9% de certeza que a linhagem do cromossomo Y da família Somerset estava intacta desde o século XV. A quebra não ocorreu do lado deles. E o DNA deles representava a assinatura paterna autêntica dos Plantagens, transmitida fielmente de pai para filho por 600 anos. Em seguida, o cromossomo Y de João de Gaunt foi testado. Ele correspondia perfeitamente ao dos Somersets modernos. Essa era a prova definitiva. A linhagem Somerset carregava o verdadeiro cromossomo Y original dos Plantagens. João de Gaunt o possuía. Seus descendentes o possuíam. A linhagem paterna intacta estava preservada naquele lado da árvore genealógica, o que significava que o cromossomo Y diferente, aquele encontrado no esqueleto de Ricardo III, representava a quebra. O evento de falsa paternidade não havia ocorrido nos 500 anos após a morte de Ricardo. Ele havia ocorrido antes, na família imediata de Ricardo. O estudo de 2025 não apenas sugeriu essa possibilidade, como a comprovou com quase absoluta certeza. Assim, o caso da falsa paternidade ocorreu em algum momento entre o avô de Ricardo III e o próprio Ricardo. Os holofotes se voltaram para um homem, Ricardo, Duque de York, o pai de Ricardo III, o homem que havia iniciado a Guerra das Rosas ao alegar que sua linhagem era mais pura que a dos reis reinantes. E de repente, um rumor de 500 anos fez todo o sentido. Rei de nome, não de sangue. Durante a Guerra das Rosas, inimigos da Casa de York espalharam uma acusação maldosa. Afirmavam que Ricardo, Duque de York, não era filho legítimo de seu suposto pai. Alegavam que sua mãe, Cecily Neville, tivera um caso extraconjugal, enquanto o marido estava ausente em campanha militar. Chegaram até a mencionar o suposto pai, um belo arqueiro inglês chamado Bulborn. Na época, isso foi descartado como difamação política. Na Idade Média, a guerra era tanto sobre propaganda quanto sobre os campos de batalha. Acusações de legitimidade eram armas comuns contra rivais. Ninguém levava a história de Blorn a sério como fato histórico.
A análise de DNA de 2025 prova que essa história era quase certamente verdadeira. Ricardo, Duque de York, o homem que deflagrou a Guerra das Rosas ao alegar que seu sangue real lhe conferia um direito superior ao trono, era ilegítimo. Seu cromossomo Y não correspondia à linhagem Plantageneta. Ele não era filho de seu suposto pai. Reflita sobre isso por um momento. Considere o que significa. Se o Duque de York não tinha direito legítimo ao trono por meio de sangue, então seus filhos também não o tinham. Seu filho Eduardo, o guerreiro carismático que tomou o poder e governou como o rei Eduardo IV, não tinha direito genético à coroa que usava. Os filhos de Eduardo e os trágicos príncipes da Torre, cujo destino permanece um dos grandes mistérios da história, não eram herdeiros legítimos de nada. E o próprio Ricardo III, que reivindicou o trono declarando seus sobrinhos ilegítimos, com base em uma tecnicalidade sobre o casamento de seus pais, era ele próprio ilegítimo pelo único critério que realmente importava: o sangue. Toda a casa de York, a facção da Rosa Branca que travou 3 décadas de brutal guerra civil, foi construída sobre uma mentira genética fundamental. As Guerras das Rosas dilaceraram a Inglaterra. Estimativas conservadoras apontam para mais de 50 mil mortos. Famílias nobres inteiras foram exterminadas. Na Batalha de Teuton, em 1461, travada em meio a uma nevasca cegante, morreram mais ingleses em um único dia do que em qualquer outra batalha da história do país. Seus corpos estavam empilhados a tal ponto que os soldados precisavam escalar os mortos para continuar lutando. Tudo isso por conta de reivindicações concorrentes ao trono. Lancaster versus York. Rosa Vermelha versus Rosa Branca. 2 ramos da árvore genealógica da família Plantageneta, cada um insistindo que sua linhagem era a legítima. O DNA prova que a reivindicação dos York era infundada. O sangue derramado para defender sua dinastia baseava-se em uma mentira que talvez nenhum deles sequer conhecesse. Essa é a verdade que foi cuidadosamente enterrada no artigo de 2014. Os cientistas que testaram o DNA de Ricardo sabiam que haviam encontrado algo explosivo. Sabiam que a discrepância no cromossomo Y apontava para um escândalo no próprio coração da dinastia York. Mas, sem a capacidade de provar definitivamente qual lado da árvore genealógica continha a quebra, apresentaram ambas as possibilidades como igualmente prováveis. No entanto, fizeram parecer incerto, fizeram parecer seguro. Deixaram o mundo celebrar a descoberta de um rei perdido, enquanto escondiam a descoberta de que ele, na verdade, não era rei. Mentira sob a coroa. A descoberta de 2025 não apenas encerrou um caso arquivado, escancarou as portas para a reinterpretação de tudo o que pensávamos saber sobre esse período da história inglesa. Considere Cecily Neville, avó de Ricardo III. A narrativa oficial a apresenta como uma esposa devotada cujo marido estava ausente quando ela deu à luz. Mas e se o caso não foi um acidente? E se foi premeditado? Alguns historiadores agora consideram seriamente o que poderia ser chamado de teoria do berço camponês. A mortalidade infantil na Idade Média era catastrófica. Mulheres nobres que não conseguiam gerar herdeiros homens enfrentavam consequências devastadoras. E se Cecily Neville, incapaz de conceber um filho com o marido, simplesmente adquirisse um bebê saudável de um servo ou camponês e o fizesse passar por seu próprio filho? O momento teria sido perfeito. Seu marido estava em campanha, sem poder questionar as circunstâncias do parto. Nessa interpretação, Cecily Neville se transforma de vítima passiva das circunstâncias em um gênio político calculista que sozinho preparou o terreno para toda a Guerra das Rosas com uma mentira desesperada. Consideremos o rei Eduardo IV, irmão de Ricardo III. Eduardo é famoso por ter feito com que seu irmão Ricardo declarasse que seus próprios filhos eram ilegítimos, com base em um suposto pré-contrato de casamento com outra mulher. Durante 5 séculos, os historiadores presumiram que isso era propaganda fabricada por Ricardo para justificar sua usurpação do trono. Mas e se fosse verdade? E se Eduardo, desconhecendo ou suspeitando que sua própria linhagem não tinha valor, tentasse desesperadamente casar-se com membros de famílias poderosas para enxertar sua linhagem em alguém com sangue real legítimo? Sua obsessão por Elizabeth Woodville,
uma mulher de posição social muito inferior à sua, sempre intrigou os historiadores. E se Eduardo entendesse que seus filhos precisavam da legitimidade dela mais do que ela precisava de sua coroa? Essa interpretação reformula todo o reinado de Eduardo. As festas extravagantes, a obsessão com o espetáculo público e a imagem, as escolhas matrimoniais aparentemente erráticas. E se tudo isso fosse uma elaborada distração de uma verdade que ele jamais poderia admitir publicamente? E depois, consideremos o próprio Ricardo III. A narrativa tradicional retrata Ricardo como um vilão sedento de poder que assassinou seus sobrinhos para usurpar a coroa. Mas a descoberta de 2025 abre outra possibilidade. E se Ricardo fosse o único membro de sua família que não sabia? Imagine Ricardo, o irmão mais novo devotado que idolatrava Eduardo IV, que lutou lealmente pela casa de York por toda a vida, que acreditava genuinamente no direito divino de sua família de governar. Agora imagine que, de alguma forma, por meio de uma confissão no leito de morte, uma carta escondida ou uma revelação sussurrada, ele descobre que toda a base de sua existência é uma mentira. A reivindicação de sua família ao trono se baseia em fraude. Tudo pelo que ele lutou, todos por quem ele matou, tudo foi em vão. O que isso faria com a mente de um homem? E se a remoção dos príncipes da torre não fosse simplesmente uma fria e calculista tomada de poder? E se fosse uma tentativa desesperada e perversa de purificar uma linhagem que ele acabara de descobrir ser fraudulenta? Ricardo não via seus sobrinhos como rivais. Ele os via como a prova viva da mentira de sua família. Talvez acreditasse que precisava eliminá-los, não apenas para garantir a coroa, mas para, de alguma forma, consertar o irreparável. Isso não justifica o destino daqueles meninos, mas transforma Ricardo de um vilão calculista em uma figura trágica. Um homem cuja visão de mundo foi completamente destruída e que reagiu com uma violência terrível e desesperada. A traição da linhagem da história. Em 2014, os cientistas sabiam o que tinham descoberto. Compreenderam que a discrepância no cromossomo Y não era apenas uma anomalia curiosa. Reconheceram que apontava para um escândalo no próprio âmago da dinastia que estavam investigando. Viram as implicações para a Guerra das Rosas, para a sucessão por tutores que se seguiu durante 5 séculos da história inglesa, construída sobre pressupostos de linhagens legítimas e direito divino. Mas não conseguiam provar. Não de forma definitiva, não com a tecnologia disponível na época. Então, eles fizeram o que os cientistas fazem quando confrontados com a incerteza. Apresentaram todas as possibilidades igualmente. Eles suavizaram suas conclusões. Enterraram a interpretação mais explosiva sob uma linguagem acadêmica cuidadosa sobre probabilidade estatística e dados incompletos. O mundo mordeu a isca. A celebração da descoberta de Ricardo III ofuscou qualquer discussão séria sobre o que a discrepância no DNA realmente significava. O problemático cromossomo Y tornou-se uma nota de rodapé, um detalhe peculiar que adicionava intriga sem ameaçar as narrativas estabelecidas. Durante 11 anos, essa abordagem funcionou. A verdade incômoda permaneceu oculta à vista de todos, visível para qualquer um que lesse o artigo científico com atenção, mas ignorada por todos aqueles que preferiam a história mais simples. E então, a tecnologia avançou. Novos testes se tornaram possíveis, e a análise de 2025 comprovou o que alguns já suspeitavam. A ruptura não ocorreu depois de Ricardo III. Foi antes. Ricardo, Duque de York, era ilegítimo. Seus filhos não tinham direito à coroa. A Guerra das Rosas, um dos conflitos mais sangrentos da história inglesa, foi travada por causa de uma mentira genética que havia sido contada gerações antes do primeiro cabo da espada ser desembainhado. O DNA não mente. Ele não se importa com implicações políticas, narrativas históricas ou suposições confortáveis. Ele simplesmente revela o que é. E o que revela sobre Ricardo III é devastador. Por séculos, Ricardo III foi lembrado como um vilão. Por 500 anos, a história contou uma única versão e todos acreditaram nela. Agora, o DNA reescreveu a narrativa
expondo uma mentira que moldou reinos, guerras e, assim, o curso de uma nação. Mas essa revelação levanta uma questão mais profunda. Se uma dinastia foi construída sobre o engano, quantas outras também foram? Quanta da história que consideramos certa é construída sobre segredos que nunca deveriam ter sido revelados? O rei do estacionamento pode ter ido embora, mas a verdade está apenas começando a vir à tona. E o mundo nunca mais verá o passado da mesma maneira.